Pessoal, e aí? Vamos falar de impeachment do Lula? Porque tem opiniões divergentes. Sabe o que é o interessante da política? É que nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo tem a mesma previsão. Uns pensam de uma forma, então às vezes eu posso dizer para vocês que eu gostaria de ver a Michelle Bolsonaro concorrendo, né, como presidente da República, mais do que o Eduardo Bolsonaro. Você vai ficar bravo comigo e vai falar que não, eu prefiro o Eduardo Bolsonaro. Ou vai falar que prefere o Pablo Marçal, ou o Caiado, ou o Gustavo Lima, né? Eu só falei de Goiânia aqui, ou o Tarcísio, né? Ou seja, pode ser qualquer um, né? Ou, é óbvio, né, o principal cotado aqui é o Bolsonaro, né, que é a figura que mais tem chance de vencer o Lula. Mas a gente tem que parar para pensar em alguns pontos aqui, tá? Quando a gente fala de política e na visão sobre o impeachment, você tem opiniões diferentes. Eu acredito que se espremer agora, pode rolar um impeachment do Lula. Quais são os fatores, tá? Quais são os fatores para ter um impeachment? Falta de apoio no Congresso. O Congresso tá pistola com o Lula, tá? Tá pistola. Porque o Lula bloqueou lá as emendas e todo mundo sabe que foi um pedido do Lula que o Dino fez isso. O Congresso não está dialogando com o Lula, não está conseguindo aprovar as coisas, não vai ter dinheiro para o Lula negociar com o Congresso. A pauta econômica está destruída. A comunicação está uma verdadeira meleca, né? A popularidade do Lula, publiquei até uma matéria para vocês, do UOL, né, onde o pessoal mesmo falou, o Lula nunca teve uma situação tão trágica quanto agora. A situação nunca teve tão difícil. E aí tá faltando o ingrediente do bolo, que é o povo nas ruas. Então, eu tenho uma visão que gente nas ruas dá impeachment do Lula. Povo na rua igual o impeachment do Lula. Todo político tem medo do bafo no cangote. Então, se o povo ir para a rua, se o povo pressionar, se o povo pedir impeachment, vai ter impeachment. Essa é a minha visão. E aí, é lógico, a oposição colocou um monte de pedido de impeachment, tá? Estão falando até sobre o MST, né? No pedido de impeachment que foi protocolado. A Damares também falou sobre o outro pedido, né? Referente ao pé de meia. E até a galera do MBL tá embarcando nessa, que o Kim Kataguiri também tá fazendo o pedido do impeachment, né, do Lula. O que me chamou a atenção foi uma fala da Madeleine Laxo. A Madeleine Laxo, ela foi contrário, né, ao meu posicionamento. Enquanto eu falo que povo na rua vai dar impeachment, ela fala que não. Que o Lula pode fazer o que quiser, pode até chutar uma criancinha na rua, que sempre vai ter um militante de redação, sempre vai ter um militante petista protegendo o Lula. Onde que eu discordo da Madeleine Laxo? Que essa fase de que o militante de redação conseguirá proteger o Lula já passou. O caso do Pix demonstrou isso, o caso da comida estragada demonstrou isso também, ou seja, mostra que eles podem até tentar, vão gastar dinheiro, vão investir, mas já não convence mais. Eu vou colocar para vocês aqui o vídeo da Madeleine Laxo e eu quero que você reflita um pouquinho sobre isso, se você concorda com o que ela falou ou não. E aí você vai me dar o veredito, tá? No final do vídeo dela, você vai me dar o veredito. Você concorda e acha que vai ter um impeachment do Lula ou você acha que não vai ter? Se você acha que se o povo ir para a rua, por pressão, vai ter impeachment, você está na turma que está defendendo o meu ponto de vista. Se você acha que não, mesmo com o povo na rua, a mídia, a militância de redação e o próprio Supremo Tribunal Federal vai segurar o Lula, você está na turma da Madeleine Laxo. E aí eu quero saber de qual turma você está aqui. Aposta que pode rolar um impeachment ou que não vai acontecer um impeachment? Coloca no comentário, estou colocando o vídeo para você agora. Qual é a minha opinião? A minha opinião, a primeira coisa é não vai ter impeachment de Lula nenhum. Vocês podem tirar o cavalinho da chuva. O Lula, francamente, se ele resolver matar um bebê ao vivo em rede nacional, não vai acontecer nada com ele. E ainda vai ter não só influencer capacho, como imprensa amiga passando pano e dizendo Lula matou um bebê em rede nacional, entenda porque isso é bom.
É um exagero absurdo que o Lula não faria isso, ok. Mas essa é a situação. Se acontecesse um absurdo desses, não haveria consequências. Nós não estamos falando de qualquer presidente da República. Nós estamos falando da pessoa que foi presidente da República mais vezes no Brasil, de um populista de esquerda histórico e de uma pessoa que aconteceu o seguinte: foi preso por corrupção. Todas as instâncias da justiça confirmaram. Logo depois, isso se reverte e os mesmos juízes que não deixaram ele sair para ir no enterro do irmão, já começam a falar que o cara é inocente, analisando as mesmas provas. Aí, existe um governo que é de oposição a ele no poder, que faz um cálculo errado, arrogante, sabe-se lá por quê. Não, pode deixar, pode tirar ele da cadeia. Se for pra tirar ele da cadeia, a gente mata na urna. E tá aí o mata na urna, tá aí. Aí ele entra no poder, já se agigantando, com uma confusão enorme entre quem faz o quê, uma confusão do papel do poder executivo com o legislativo, com o judiciário, e aí a gente tem toda a crise que a gente tem com relação a julgamentos, regramentos jurídicos, censura. O PT sempre foi censor, sempre quis calar todo mundo, ficava querendo regular os meios de comunicação, agora partiu para cima da tentativa de regular as redes sociais, e as pessoas estão falando, olha, mas não adianta ele fazer nada disso, porque as redes estão aí, e nós ficamos sabendo da história da pedalada com o programa Pé de Meia. Vocês vejam, né, que o roteirista do Brasil, ele não bate bem, ele tem um senso de humor de gente drogada. O roteirista do Brasil fez uma pedalada no programa Pé de Meia. Gente, não dá. Assim, sinceramente, passa de todos os limites esse país. Mas aí o que acontece é que isso ali no TCU teve um ministro falando vai ter que suspender o Pé de Meia, porque não tá fazendo direito, tem uma pedalada aqui. O plenário do TCU, por unanimidade, concordou, do Tribunal de Contas da União, e aí agora tem um período de recurso, o Ministério vai poder entrar, a Advocacia Geral da União já entrou com recurso, tem como regularizar, mas o que aconteceu é pedalada, 60 deputados vão se unir, isso é uma reportagem exclusiva do Wilson Lima, e vão entrar com pedido de impeachment contra o presidente Lula assim que voltarem do recesso. Esse pedido de impeachment, ele quer dizer precisamente o quê? Muita fraqueza. Se é aquela coisa, a oposição é que nem um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água. O governo está frágil. O discurso que o político vai fazer, e que muita gente que não tem experiência na política vai achar que é verídico, é que assim, aqui, de acordo com a lei, aconteceu isso, então vai ter um impeachment. Não existe isso, tá? Em caso de impeachment. Aliás, no Brasil a lei não tá valendo mais pra nada, mas vamos supor que valesse. No caso do impeachment, não é ali na letra da lei que a coisa se resolve. O impeachment é um processo de julgamento político. Ele é político. E aí se acha o jurídico para dar aquele verniz de institucionalidade. Mas ele é só político. 2 exemplos. Fernando Collor foi inocentado na justiça de tudo que levou ao impeachment dele. Devolver a presidência pro Collor? Não. E isso não é ilegal, porque o julgamento político dele, que é o processo de impeachment, deu em perda do mandato, perda dos direitos políticos. Com a Dilma Rousseff a mesma coisa, o processo era político e se acochambrou e ela não perdeu os direitos políticos dela e vida que segue. O que a gente está vendo agora é que a oposição percebeu que o governo está frágil, está fraco. E a gente está vendo que está indo de mal a pior. O governo passou 2 anos no palanque, prometendo, não começou a governar e falando que o problema era da comunicação. E realmente o governo Lula tem um problema gigantesco de comunicação. Ele não tem o que comunicar. Nesse ponto eu tenho que concordar em número, gênero e grau com a Madeleine Laxo que o Lula não tem o que comunicar, né? A não ser que vai monitorar o Pix, a não ser que ia dar alimento já com prazo de validade vencido numa nova reclassificação. E a última fala também do governo de que ia interferir no preço dos alimentos, essa comunicação pegou pesado. Mas enfim, esse é assunto passado. Vamos falar agora de ministro do Lula caindo. Pois é, e um ministro estratégico. A gente sabe que a relação do Lula com os militares não é tão boa assim, tá? Cá entre nós. Até que os militares cederam, estão com Lula, mas a relação não é tão boa assim não. Vamos ser sinceros. E agora o próximo ministro que pode cair é esse aqui, o ministro Múcio, tá? O ministro José Múcio é o ministro da Defesa do governo Lula. É ele
que entrou para meio que colocar um cabresto, né, nos militares. É ele que entrou, é um cara muito respeitado entre os militares, conseguiu colocar um cabresto nos militares, e aí o Lula deitou e rolou, né, literalmente, em cima dos militares. Só que agora é provável que ele vai cair, tá? O Lula quer fazer uma reforma ministerial. Você já deve ter visto falar nessa tal da reforma ministerial, né? O que o governo costuma fazer? O que os políticos costumam fazer? Dar nome bonito para coisa feia, né? Reforma ministerial. Aí você pensa, nossa, que coisa bonita, ministerial, que coisa chique. Não é chique, não. O Lula vai distribuir cargo, fazer o toma lá da cá com políticos, tirando um ministro e colocando outros em troca de apoio nas eleições de 2026. É isso que é a reforma ministerial. Ou seja, eu vou trocar os ministérios que estavam lá, deveriam estar lá, para ajudar o povo. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, era para ajudar o povo a ter o retorno dos impostos que a gente paga, em vez de servir para isso, vai servir para cargo, né? Ou seja, vai servir para trocar cargo político, para ajudar os seus compadres ali, né? Para os compadres, para os companheiros poder votar a favor do Lula. É isso, tá? E aí o Múcio falou, olha, queria que você me trocasse antes da reforma ministerial. Ou seja, já quero sair agora, já coloca alguém no lugar, né? Dou meu cargo aqui. Por quê? Porque o Múcio, cara, ele viu a sua reputação junto ao exército ir pro esgoto, né? Pro esgoto. Depois que ele fez, sabe, esses alinhamentos com o governo Lula. Então, assim, a situação do Múcio não ficou tão bem, ele já tinha pedido para o Lula para sair também, falou, não, eu mesmo quero sair, já tinha anunciado isso no final do ano passado, e agora ele falou, não, eu quero que muda logo antes do início dessa reforma ministerial ou troca de ministros que vai acontecer. Agora, né, em fevereiro já começa o toma lá da cá do Lula, chamado de reforma ministerial. Tá? E aí, mais um ministro do Lula caindo, né? E aí vamos ver o que entra. Acabou de cair há pouco tempo o Paulo Pimenta, e aí todo mundo achou que o tal do Sidoni ia chegar como um Superman da comunicação e de repente a popularidade do Lula ia voltar. O cara mal começou, chegou agora, já tá em treta com a Janja, já tá em briga com a Janja, uma aliada da Janja foi expulsa lá do ministério, né? Foi retirada do ministério, incomodou muito. Ou seja, a verdade é que o PT, né, a turma do PT, tá igual um monte de barata tonta. É por isso que eu falo, a hora do povo na rua é agora. O povo na rua vai deixar o PT ainda mais desesperado e ainda mais barata tonta. Qual a sua opinião sobre isso? No assunto do impeachment, é por causa desse tipo de vídeo aqui que eu vou colocar para vocês, o Conexão Política publicou, que eu vou colocar para vocês o vídeo aqui, que eu digo que agora, se chamar para rua, o povo que vai para rua não vai ser só o povo de direita, não. Cara, eu já tô vendo muita gente falando, ó, eu fiz o L, fiz o 13 em 2022, mas tô doido para votar em Bolsonaro, para que o Bolsonaro volte. Ou seja, não é à toa que os caras estão desesperados com a hipótese do Bolsonaro regressar, né? Você viu que teve uma fala da Madeleine Lacks que ela falou que o Bolsonaro, né, foi um vacilão no ponto de vista de deixar o Lula, e isso aí eu concordo com ela, eu sei que você vai ficar bravo comigo. E aí já vai ter aquela turma, o Sandro não perde a oportunidade de criticar o Bolsonaro. Tá bom, meu pequeno gafanhoto, mas na minha visão, o dia que o STF soltou o Lula, o Bolsonaro, com a força que aquele homem tinha que ter convocado o povo pra rua, feito pressão e não permitido. Porque foi uma jogada política, todo mundo sabe. Pelo contrário, ele foi lá, o Eduardo Bolsonaro, é melhor que o do Lula a gente ganha. Pra todo mundo, né? Pra você, pra mim, pro cara do vídeo que eu vou colocar agora, todo mundo tomou essa. Só que agora a grande questão é que melhor cabo eleitoral da esquerda, da direita, é a esquerda no poder. Todo mundo viu quem era o Lula de verdade. Há remédios amargos, mas que vêm para bem. Todo mundo viu quem era a face do verdadeiro Lula. Ou seja, não há mais que se falar na hipótese de ressurgir a esquerda, né? Ou seja, a esquerda já foi devastada, né? Pelos escândalos do Petrolão, Mensalão, entre outros. Depois disso, né, até o discurso de pai dos pobres, defensor da democracia, meu Deus, como é que conseguiram vender esse discurso para todo mundo?
Como que alguém conseguiu acreditar que o Lula era defensor da democracia? Mas conseguiram. Só que agora, né, você tem que entender que ainda existia uma visão romântica de uma época de ouro, onde o Lula realmente pegou o boom das commodities. Lá tinha muito dinheiro. Lá realmente, na época do Lula ainda, deu para muita gente comer picanha, comer carne, fazer churrasquinho. Isso aconteceu. Mas não foi por causa do Lula. Foi apesar da existência do Lula, o Brasil estava numa época de ouro. Se naquela época a gente tivesse um Paulo Guedes como ministro da Economia, um cara como o Milei, meu irmão, que é isso? O Brasil hoje estava batendo de frente, né? Eu falo em crescimento de PIB com grandes potências. Mas deixou passar, perdeu a vibe, entregou na mão da esquerda e todo mundo se né? Se lascou. Essa é a verdade. Mas olha só, olha o vídeo que o Conexão Política publicou aí e me dá a sua opinião. O que você acha sobre isso aqui? O povo tá com raiva ou não tá com raiva? Fala aí pra mim. Tem reclamação? Tem. Tem? O Brasil nós tá muito... Pera aí! Como é seu nome? Carlos. Suba no banquinho do Baibante e faça sua reclamação! Depois que o povo fizeram ela, o Brasil acabou. Então, meu pai do céu. No 22. E você votou em quem? E Lula me arrependi. Não, é de verdade? Foi. Mais um arrependido. Foi, me arrependi. Ainda falta 2 anos, rapaz. Olha o que tu fizeste com nós. Foi, mas é Bolsonaro, 22. Então peça desculpa ao povo brasileiro por ter votado em Lula. Desculpa que eu votei em Lula aí. Não vai votar mais não. Vou não, essa porra, essa merda. O que vale é que se arrependeu, né? É. E aí, você tá na mesma situação desse rapaz? Fala a verdade pra mim, você fez o L e tá arrependido, ou não? Foi 22 mesmo. Coloca no comentário que eu quero saber. Mas a grande questão aqui é que até o Bolsonaro se manifestou. Quando perguntaram para o Bolsonaro sobre o impeachment, qual que foi a resposta dele? Simples. Ora, se pintar um clima, vamos para a rua. Pois é, pessoal, e é aqui que eu tô batendo em cima dessa tecla. Tem que ter o povo nas ruas, mas não pode ser um movimento encabeçado pelo Bolsonaro. Tem gente que fala, lá vem o Sandro com a implicância dele contra o Bolsonaro de novo. Não é não, calma, meu pequeno gafanhoto, que o negócio não é isso, tá? O porquê que o Sandro tá falando que não pode ser encabeçado pelo Bolsonaro? Porque hoje a gente sabe que tem um monte de gente que tem nojinho, birrinha do Bolsonaro. Bolsonaro falava besteira, não tem? Você sabe que tem. E a gente não pode deixar essas pessoas se afastarem. Para impeachment do Lula, tem que vir quem quiser, entendeu? Vai ter gente da esquerda que se arrependeu que vai se juntar. Ou seja, se o Ciro Gomes quiser subir num palanque pedindo o impeachment do Lula, pois é, ele talvez não vai querer dividir o palanque com o Bolsonaro. Mas, com outras figuras da direita, tudo bem. Então, eu acho que o Bolsonaro, ele tem que ser um apoiador do impeachment. Não se pode centralizar o impeachment na figura do Bolsonaro, tá? Eu tenho essa visão porque, cara, para mim, o maior, né, ponto agora sobre esse impeachment é que o impeachment tenha adesão popular e não só adesão da direita. E se for um movimento encapitaneado, encabeçado pelo Bolsonaro, aí vocês já sabem que pode acontecer de novo o que aconteceu em 8 de janeiro. Pessoas que entram ali no meio para fazer quebradeira, né, infiltrados, figuras estranhas ao movimento, entrar ali para fazer e mandar todo mundo preso. Agora imagina se tiver uma adesão de gente, por exemplo, o Aldo Rebelo fazendo um discurso ali, não por impeachment de Alexandre de Moraes, é por impeachment do Lula. Aldo Rebelo no apoio, Ciro Gomes no apoio, tem que ter, tá? Trazer gente do centro, trazer gente do centro-direita, centro-esquerda, todos buscando, né, o impeachment do Lula. E aí o negócio flui. Então, o apoio do Bolsonaro é imprescindível. E quando eu faço as minhas críticas aqui, eu não deixo de reconhecer que o Bolsonaro é o maior líder de direita que existe, cara. É e pronto. Aqui no Brasil é o maior líder, né? Não vou dizer mundial agora, porque o Donald Trump está regressando, o Milei está apontando aí, mas está entre um dos grandes players mundiais o Bolsonaro. Inclusive em popularidade nas redes ele é maior do que esses, né? Então o que passamos, né, agora a ver, a observar? Passamos a observar que o movimento sobre o impeachment é necessário.
começou a nascer um embrião, nem voltou ao Congresso. E logo, logo, se a direita, se o centro souber regar bem esse embrião, o impeachment vai acontecer. Essa é a minha visão, tá bom? Coloca seu comentário. E aí, turma do Sandro ou da Madeleine? O que você acha?